A nossa conversa hoje é especial. Dia 3 de dezembro começa o tempo do Advento, a preparação para o Natal. E com o começo do Advento, nós vamos começar a utilizar uma nova edição do Missal Romano. Vamos saber o que é isso e tirar as dúvidas com o nosso amigo salesiano Giovanni Matos Moraes. Oi, Giovanni, boa noite. Boa noite, Padre João. E você está sabendo bem desse negócio do missal, você está se preparando para ser padre e já está sabendo desse negócio direitinho, como é? Isso, estamos estudando, né? Eu sempre me dediquei muito ao estudo da liturgia e, mais recentemente, me dedicado ao estudo do missal, inclusive para ajudar na formação do povo de Deus, na paróquia, nas comunidades onde atuamos. O Giovanni é salesiano e atua na comunidade salesiana de Caetés, né, que fica na área metropolitana do Recife, e deu recentemente curso para o povo de Deus sobre o missal, né, participou também de um podcast, Vamos Juntos, o Padre Neto, né, explicando direitinho o missal. Onde é que você mais andou explicando as coisas do missal? Junto com um grupo de coroinhas, né, de Caetés, que continuamente temos trabalhado com eles algumas temáticas relacionadas à liturgia, a fim de que possamos bem celebrar. Ele colocou bem, né? Se coloca dentro do ambiente da liturgia, quer dizer, da igreja que reza, da oração da igreja, né? Esse é o livro que fica em cima do altar, chama-se Missal, tem a ver com a missa, né? Missal romano, que tem a ver com o rito romano, né? A igreja do Ocidente, chama latina, né? Ela tem esse rito romano, mas a igreja católica tem também outros ritos, não tem? Por outros lugares. Mais de 20 ritos orientais, né? Por onde os apóstolos se espalharam ao redor do mundo, foram desenvolvendo culturas litúrgicas, né? Hábitos litúrgicos, se enculturando o rito cristão por onde passaram, e assim surgiram diversos ritos. Para nós chegou o rito romano, já bem estruturado no período de colonização, quando os europeus chegaram ao Brasil, e essa forma de rito já estava bem estruturada. E nós temos uma nova edição do Missal Romana, para ser a terceira edição típica. Explica bem para o povo de Deus o que é isso. Em primeiro lugar, é importante dizer que a edição típica de um Missal aparece pela primeira vez após o Concílio de Trento. Né? O Papa São Pio V promulga um Missal típico para ser seguido por toda a igreja. O que é isso? Significa que em todo lugar do mundo se deve utilizar aquela mesma versão. Então, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, esse Missal de São Pio V sempre passou por algumas revisões, atualizações, acréscimos, até chegar na última versão típica, promulgada por São João XXIII, em 1962, a última edição típica do Missal, segundo o Concílio de Trento. Com a reforma litúrgica do Vaticano II, o Papa São Paulo VI, em 1970, publicou a primeira edição típica do Missal Romano, restaurado, segundo o desejo dos padres conciliares, de promover uma ampla reforma litúrgica, onde se pudesse haver uma participação cada vez mais ativa, frutuosa, consciente por parte da comunidade, introduzindo diversas novidades. O próprio Papa Paulo VI promoveu uma revisão no Missal, promulgando a segunda edição típica, que está em uso no Brasil até então, e São João Paulo II, no ano de 2002, fez uma outra revisão do Missal Romano, publicando a terceira edição típica. Hoje chega para nós a tradução portuguesa aprovada para uso no Brasil. Quer dizer que essa edição típica já é do tempo do Papa João Paulo II, não é? Isso. Só agora é que nós temos essa adaptação ou essa versão própria para o Brasil, né? É a língua em português, mas tem outros acréscimos, né? O que é que tem de acréscimo? Acréscimos que nós poderíamos falar que estão de acordo com a índole do nosso povo. Um exemplo muito forte é a adição de novos santos ao calendário litúrgico. Poderíamos citar aqui Santa Dulce dos Pobres, uma santa brasileira, São Frei Galvão, o primeiro brasileiro a ser canonizado e que só agora entrou no missal, santos brasileiros, Santa os mártires, Santa Paulina, os mártires do Rio Grande do Norte.
Quer dizer, esses santos que foram canonizados nos últimos anos não estavam no missal, não é? Mas agora passa estão. a contemplar. Quer dizer que o missal agora ficou um pouquinho Maior. O missal é o diácono, não é? Ou um acólito que cuida, né? Ao lado do padre, né? Agora vai dar trabalho. Ficou bastante maior, bem maior o missal. Então, uma das adições, quer dizer, de acréscimo são as missas dos santos que foram canonizados, não é? Nos últimos anos, particularmente os santos brasileiros, ou os canonizados no Brasil, né? Mas também outros santos que foram canonizados, como São Pio, né? Isso, São Pio de Pietreutina, que aí nós percebemos a sensibilidade dos bispos do Brasil, que têm devotado uma atenção muito especial à piedade popular. Imagine que São Pio de Pietreutina, Santo Capuchinho, não fazia parte do nosso missal brasileiro, mas por conta da piedade popular, da devoção muito crescente entre o povo, os bispos pediram para adicionar sua memória. Assim como Santa Rita de Cássia, outra santa muito venerada por nosso povo, Nossa Senhora de Fátima, uma devoção muito presente, muito cultivada, mas que ainda não existia um formulário para a missa de Nossa Senhora de Fátima. Engraçado isso. Então, além dos santos brasileiros, nós também contamos com outros santos que são muito venerados no meio do nosso povo. E aí nós percebemos esse dado da sensibilidade dos bispos do Brasil que acompanharam esse processo de tradução, de adaptação do missal, para que possa dialogar com a fé do povo de forma cada vez mais efetiva. Os prefácios também aumentaram um pouco, né? Os prefácios, gente, quando a gente começa a oração eucarística é o centro da celebração, né? da missa. A gente começa, o Senhor esteja convosco, né? Aquele diálogo, né? Convidando o povo, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor. Esse é o início, é o prefácio, é o começo da oração eucarística. Cada missa, dependendo se é do tempo litúrgico, se é Natal, se é Advento, se é um santo, se é um mártir, né? Se é um pastor da igreja que celebramos, dependendo da missa, tem um prefácio, não é? Aumentou o número de prefácios? Aumentaram, são 12 novos prefácios. Um prefácio colocado somente para a memória dos doutores da igreja, que ainda não existia, ao menos na edição brasileira do missal. Também outros prefácios para as missas da Virgem Maria, existiam apenas 2 formulários, agora temos 5. Mais formulários para o tempo comum, para os dias de semana. Enfim, o nosso missal foi enriquecido grandemente com essas orações de louvor. Iniciamos a oração eucarística, esse momento central da missa, entoando um grande louvor a Deus a partir dos mistérios que celebramos, como o senhor já falou, de acordo com o tempo litúrgico, ou também de acordo com a memória dos santos que celebramos. As bênçãos sobre o povo, no final, nas celebrações mais solenes, aí dos domingos, não é? Nas solenidades em geral, sempre, além de não só abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, mas também tem outras orações de bênção sobre o povo, se estende a mão, se diz a oração em 3, né? 3 partes, o povo diz amém. Queria saber se houve acréscimo também no número de bênçãos especiais no final da missa. O povo em Caeté deu muita risada, porque eu dizia, olha, cobre dos padres o uso dessas orações, né? Agora, para as missas da quaresma, temos uma oração sobre o povo para cada dia da quaresma. Nossa, mãe de Deus. Antes da bênção, uma oração para ser rezada sobre o povo, implorando aquelas graças espirituais que são necessárias para bem viver esse grande retiro, que nos prepara para a celebração do mistério central da nossa fé, que é a Páscoa do Senhor. Então, a cada dia, temos um formulário de oração específico para implorar a bênção de Deus sobre o povo, a grande riqueza, e que deve ser cobrada, né, nas missas para enriquecer nossa liturgia. Aí o João está dizendo bem aqui sobre a participação do povo, né, para você ficar atento, né? As pessoas também têm que, por isso é importante esses cursos, porque a reforma na liturgia, né, com o Concílio Vaticano II, que celebrou de 62 até 65, anos 60, né? E essa reforma a gente vai entrando devagarzinho, né? Era especialmente para que o povo de Deus seja
não é? A igreja que celebra, não seja o padre, a gente vai assistir a missa do padre, não é isso, a gente vai celebrar juntos, o padre preside, não é? Preside com um corpo de ministros, então as pessoas precisam responder, participar, não é? Precisa aprender, isso é importante, né? Giovanni, não somente tem orações da missa, mas também tem os documentos que falam da liturgia ou das partes da missa, não tem? Não, toda uma parte... Assim, o missal é sempre introduzido com a constituição do Papa, que é do Papa Paulo VI, que promulgou o novo missal romano, mas também com os decretos de aprovação da Santa Sé para a nova edição típica, para o seu uso no Brasil. Mas a primeira parte, poderíamos dizer que temos a instrução geral do missal romano. Nessa instrução geral se contém toda a orientação e explicação dos ritos da missa, e é isso que deve nortear toda a celebração. E é importante que não apenas o padre tenha domínio disso, mas toda a assembleia que se reúne para celebrar os mistérios do Senhor tenha conhecimento, tenha propriedade em tudo isso, a fim de que possa viver com maior profundidade cada um desses momentos. É interessante, ó, gente, presta bem atenção, né? Quer dizer, não é só os padres que têm que saber do missal, não é o povo de Deus que tem que saber, porque também pode acompanhar as respostas, mas a gente precisa se envolver para celebrar bem, saber que está celebrando, né? Sempre teve, não é novidade do missal, mas a gente tem que ir meio relaxado, né? Em relação ao silêncio, quer dizer, tem alguns momentos de silêncio na celebração, não estão previstos? Sim. Ou é só fazer zoada, cantar e como é? Não. A questão do silêncio, ela foi tornada mais enfática pelo Papa Bento XVI, que revisou a terceira edição típica de João Paulo II. Não promulgou uma nova, mas fez uma revisão, e tudo isso já está contemplado no nosso novo missal. O Papa tem insistido, o Papa Francisco também, sobre esses momentos de silêncio na liturgia. Essas pequenas pausas, por exemplo, na liturgia da palavra, entre uma oração e outra, para que possamos meditar aquela palavra que foi anunciada. Também um pequeno silêncio após a homilia. Depois de ouvir a palavra de Deus, que foi explanada pelo sacerdote, agora é o momento de refletirmos sobre tudo isso e dali tirar um compromisso para a nossa vida. E também, chegando ao final da celebração, após a comunhão, é dever da Assembleia cantar o canto da comunhão, né? É importante que incentivemos sempre a Assembleia a participar por meio do canto. Mas depois da comunhão, sempre um breve instante de silêncio, para que também se possa fazer a oração pessoal. Quando se diz, Giovanni, antes da primeira leitura, oremos, não é? Isso. Não tem um silênciozinho aí? Tem a oração coleta. Tá vendo? A oração chama de coleta. Né? O padre diz, oremos, e todo mundo fica rezando. Ele também, né? Isso. Ele também. Aí depois ele completa, Deus, nosso Pai, blá, blá. Falando nisso, essa oração tem um finalzinho mudado, não tem agora? Foi mudado. Então, voltou ao tempo antigo. Voltou, se procurou corresponder melhor ao texto latino, né? O texto oficial em latim. Nas primeiras edições do Missal Romano, os bispos do Brasil fizeram algumas adaptações que foram aprovadas pela Santa Sé. Sempre importante dizer. E resumiram um pouquinho. Por Cristo nosso Senhor. Por Cristo nosso Senhor, ou então por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Essa era a forma mais longa. Agora se acrescenta algumas palavras que tinham sido omitidas anteriormente e sempre finalizando por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Que era assim, vocês se lembram disso? As orações terminavam, no caso aqui, por todos os séculos dos séculos. Amém. Não somente por Cristo nosso Senhor. E quando a gente vai em outros países, eles fazem assim, rezam assim, né? Nossa, estava faltando essa adaptação. Ficou interessante. Isso. E também uma pequena revisão no ato penitencial. Nós dizíamos minha culpa, minha tão grande culpa, agora se restaura a terceira invocação no latim, como se tem oficialmente. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Já era assim, né? Depois se adaptaram diminuindo e a gente perdeu o costume de bater no peito, porque ficava tão rápido que não dava mais tempo. Agora você se lembra bem que de rezar, né? Confesso a Deus por minha culpa, bate no peito, minha culpa, segunda vez, minha tão grande culpa, terceira vez, né?
Então, olha, são esses detalhes interessantes que, digamos, restaurou, não é? Enriqueceu, para que a gente reze melhor, você falou do canto, é interessante que hoje é dia de Santa Cecília, sobre o coral, sobre o cantor, como é? Uma das indicações presentes na Instrução Geral do Missal Romano, e que é sempre bom de se ter em vista, é que o cantor ou o coral que acompanha a celebração ajude o povo a cantar. É função litúrgica da Assembleia participar por meio do canto, participar de modo ativo. É muito bonito ir numa comunidade onde o povo vibra por meio do canto, louvando Muito a feio, Deus. onde o coral toma o lugar do povo. Toma O o coral lugar não do é para povo. tomar o lugar do povo, é para estimular o povo a cantar. Pode ter mil formas, por exemplo, pode cantar e o povo repetir, não é? Pode cantar junto, ou o povo entra só no refrão, mas o povo tem que ser estimulado a Isso. cantar. O coral é para ajudar o povo a rezar cantando. Sobretudo o Salmo responsorial, que é uma resposta à palavra de Deus. O povo tem que fazer parte desse momento. Então, a insistência da igreja para que a comunidade cante, participe por meio não só das respostas, mas sobretudo também por meio do canto, enriquecendo a celebração. E para os padres, agora uma novidade, né? Nosso missal foi enriquecido com partituras para ajudar a cantar aquelas partes fixas da missa, né? Os prefácios, as orações Agora eucarísticas. complicou o negócio. Isso já tinha, não é? Sempre foi cantado, mas as partituras, né, as notinhas estavam mais no final. Mas Isso. ninguém ia olhar, não é? Agora não, está. Quando tem a fórmula da consagração, aí depois já tem a partitura ali, para estimular que o padre pode cantar, não é? A doxologia final da oração eucarística, né? Sempre se sabia que podia cantar. Estava lá no final, quase esquecido, mas agora está. Tem a doxologia, está aqui já a partitura para a gente cantar, não é? Isso. Agora Não é colocado obrigado em a maior cantar, ênfase, mas... né? Agora é colocado em maior ênfase Perfeito. para ajudar os sacerdotes. Olha que coisa boa, né? A gente ter o mesmo missal, mas mais incrementado, mais atualizado, né? Essa atualização, não é? Com os novos prefácios, com mais orações sobre o povo, com as respostas também. Houve uma modificação das respostas, o povo na oração eucarística responde, né? Santificai, Senhor, nossa oferta, tem. E muda muito, vai continuar mudando muito assim as Então, respostas. os bispos perceberam a necessidade de harmonizar melhor algumas respostas. Então, algumas foram suprimidas. A oração eucarística terceira, gosto de tomar como exemplo, que a primeira resposta e a última foram suprimidas, agora não existem mais. E outras foram revisadas para que melhor se harmonizem com a oração que é dita. Então, é muito provável que haja uma pequena confusão entre os fiéis que têm costume de missa diária na hora de responder à missa, porque algumas respostas da oração eucarística foram alteradas, umas suprimidas, outras alteradas para que haja uma melhor correspondência, uma melhor harmonização, como se diz. Não vai ser dificuldade, porque as pessoas não sabiam mesmo de qual cada oração eucarística tinha resposta diferente, né? A gente só sabe mais ou menos a primeira, mais ou menos, né? Mas agora parece diminuir um pouco, em vez de falar muito, né? Falar menos, né? Isso. As respostas serem menores, né? Vai facilitar mais. Não é? E também interessante as novas formas de aclamação memorial. Até então nós tínhamos, para eis o mistério da fé, 3 possibilidades de resposta. Agora, essas 3 respostas foram alocadas, cada uma para uma aclamação memorial diferente. A primeira, mistério da fé. A segunda, mistério da fé e do amor. A terceira, mistério da fé para a salvação do mundo. É depois do momento da consagração, aquela aclamação, né? Então, se o padre disser mistério da fé, como é que diz a resposta? Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. E se disser mistério da fé e do amor? É outra resposta, né? Agora, essa sim me pegou. E tem a terceira, todas as vezes, e comemos deste pão, não é? E bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Como é que o padre vai dizer nessa hora? Para a terceira. Mistério da fé para a salvação do mundo. Olha só, aí você já entra, Wagner, com a outra resposta. Todas as vezes comemos deste pão. Antes é assim, quem começasse primeiro levava a resposta, né? Agora tem uma resposta para cada aclamação.
A gente só tem muito a agradecer, não é, a presença de Giovanni Moraes, acertei agora, não é, aqui conosco falando sobre esse assunto do missal, que na verdade é um momento para a gente valorizar a liturgia da igreja, para a gente mergulhar, não é, em compreender e celebrar com mais gosto, como igreja, como comunidade, cantando, rezando, respondendo, comungando, né, escutando a palavra de Deus, não é, dizendo amém. Continua o negócio do amém? Sim. O amém tem que ser enfático no final da oração eucarística, não é? O povo tem que responder com força a conclusão da grande oração, onde ali se realiza o grande milagre da Eucaristia. Então, pelo amém, nós damos o nosso assentimento de fé, e é importante que toda a comunidade responda sempre com muita força, né? Com muito entusiasmo. Amém. Nós acreditamos nisso que foi celebrado. É a oração após a doxologia, no final da oração eucarística, né? Bom, amanhã, quinta-feira, é o Dia Nacional de Ação de Graças, temos missa às 11 horas, vamos treinar esse amém, vamos treinar esse amém, ser forte. Nas redes sociais você pode escrever, além de falar, escreve também, não é? Dá o seu assentimento, dá a sua adesão. Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado, Padre João, alegria estar aqui, e desejo a todos que nos acompanham que façam uma boa experiência, participem cada vez mais, ativa, frutuosamente e de forma consciente da celebração, porque afinal nos reunimos para celebrar os grandes mistérios da nossa fé.